Boa tarde aos presentes, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a uma nova capacitação do Programa de Competência e Informação das Bibliotecas UFO. Meu nome é Vitor, eu sou assistente em administração das Bibliotecas UFO. Sou homem branco, tenho cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, uso óculos para miopia. Estou vestindo uma camiseta lisa de cor vinho. Também estou usando um headset para me auxiliar na comunicação. Sou mestre em Linguística, sou licenciado em Letras e bacharel em Tradução, tudo pela UFO. Agora a gente vai acompanhar uma capacitação para aprender a aplicar os recursos de acessibilidade aos documentos digitais. Essa capacitação será apresentada pelo Everton Rodrigues Fernandes. Everton é assistente de administração, é meu colega aqui nas bibliotecas UFO. O Everton, assim como eu, também é um filho da UFO. Ele é doutorando em Linguística, mestre em Linguística e bacharel em Estatística, tudo pela UFO também. A nossa ideia aqui, o nosso propósito aqui, não é necessariamente estabelecer obrigações a se fazer nos trabalhos acadêmicos, mas sensibilizar os participantes para questões de acessibilidade e mostrar que tornar um documento acessível não é nem complicado e melhora muito a comunicação textual e visual do trabalho acadêmico. Então, todos saem ganhando quando a gente aplica recursos de acessibilidade ao trabalho acadêmico. O Everton também é presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Sistema de Bibliotecas. E antes de passar a palavra para o Everton, gostaria só de deixar alguns recados. Ao longo da apresentação, no bate-papo, eu vou colocar o link para o formulário para vocês solicitarem um certificado de participação. Lembrando que os certificados não são liberados imediatamente. Então, a partir de dezembro, vocês entram na plataforma CX para verificar se já está disponível para baixar. Nossas gravações serão disponibilizadas no YouTube, no perfil das bibliotecas no YouTube. E nosso evento não termina por aqui. A gente ainda tem mais um dia de capacitações. Então, sintam-se convidadas e convidados a participar das últimas 3 capacitações no dia de amanhã. Vou também deixar algumas informações, esses detalhes, em notas compartilhadas, que fica logo acima da janelinha de bate-papo. Então, passo agora a palavra para o Everton e desejo a todos uma capacitação bastante informativa e proveitosa. Everton, com você. Meu nome é Everton, sou uma pessoa com deficiência visual, sou um rapaz de pele clara, cabelo comprido na altura do ombro, castanho, meus olhos são puxados, eu tenho olho castanho, tenho uma barba que está mais para um cavanhaque, estou vestindo uma camisa cinza. Eu trabalho aqui na biblioteca, no setor de referência, realizo atividades de atendimento aos alunos, também faço treinamentos nas bases de dados e os treinamentos em tecnologias assistivas. A gente possui alguns equipamentos de tecnologia assistiva aqui na biblioteca e geralmente eu dou esse treinamento para as pessoas que necessitam utilizar esses equipamentos. E um dos treinamentos que também é ofertado aqui é o treinamento de acessibilidade em documentos digitais, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E a ideia aqui é trazer algumas ferramentas e estratégias para deixar nossos documentos mais acessíveis, principalmente para pessoas com baixa visão e cegas, que utilizam o leitor de telas. E um documento que ele é considerado acessível é um documento que tem menos barreiras. E um documento com menos barreiras, ele, consequentemente, vai ser acessível a todas as pessoas. Então, para dar início ao treinamento, eu trouxe, primeiramente, alguns conceitos importantes. Primeiro, a gente vai falar sobre acessibilidade no PowerPoint. Deixa eu só abrir. Primeiro, é importante a gente conhecer o conceito de pessoa com deficiência. Muita gente tem dúvida nessa terminologia. Qual é o termo correto? É pessoa com deficiência? É pessoa deficiente? E hoje é unânime que o termo correto
é pessoa com deficiência, que é aquela que tem entendimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, interação com uma ou mais barreiras, pode ter sua participação obstruída na sociedade. Esse é o conceito que a gente chama de conceito social. Por quê? Porque traz essa ideia de que a deficiência ela não está na pessoa, e sim nessa interação entre as limitações e as barreiras que ela encontra na sociedade. Então, o que gera a deficiência são as barreiras. E aí a gente vem para esse outro conceito, que são barreiras. São entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que impedem ou obstruem a participação da pessoa na sociedade. A gente tem as barreiras urbanísticas, são aquelas que a gente encontra no meio urbano, como calçadas desniveladas, falta de semáforos sonoros, arquitetônicas, que são aquelas que a gente encontra nos edifícios, nas construções, como falta de rampas ou uma escada inadequada, falta de piso tátil. Transportes, são aquelas que a gente encontra nos meios de transporte, como roletas num tamanho inadequado, ou ausência de elevadores nos ônibus. Comunicação. A gente pode citar aqui a ausência de legenda ou intérprete de Libras, janelas de Libras em vídeos, a ausência da descrição de imagens para pessoas com deficiência visual. E as atitudinais, que tem muito a ver com o comportamento das pessoas, né? O famoso capacitismo, quando a pessoa tende a achar que uma pessoa não tem capacidade por conta da deficiência dela. Isso a gente fala que é a principal barreira que a pessoa com deficiência encontra na sociedade. E as tecnológicas, que a gente vai ver um pouco aqui hoje. Agora, outro conceito importante é inclusão. Processo pelo qual os sistemas sociais comuns tornam-se adequados para toda a diversidade humana, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. A gente percebe nesse conceito que é um conceito que não engloba apenas as pessoas com deficiência. A inclusão ele é um conceito muito amplo que engloba toda a diversidade humana, ou seja, tem a ver com a questão da raça e da etnia, a questão de gênero, a questão da sexualidade. E uma coisa que é muito importante é que qualquer projeto que envolva a questão da inclusão tem que ter as próprias pessoas na formulação desses projetos. Acessibilidade. A possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança, autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, informação, comunicação, tecnologia, serviços, instalações abertos ao público, de uso público e privado, de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Acessibilidade é o meio pelo qual a gente vai eliminar as barreiras. Agora, um conceito muito importante que vem lá da arquitetura é o conceito de desenho universal.
significa conceber produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação e de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, quando a gente pensa em um projeto de serviço, de produto, e a gente vem com essa ideia de desenho universal, a gente tem que pensar em um produto e um serviço que seja acessível ao máximo, eu não vou falar a todas as pessoas, porque isso seria muito difícil, mas englobar o máximo de pessoas possíveis. Porque daí a gente não vai precisar de fazer algum tipo de adaptação, acessibilização após, né? Então é muito importante que qualquer projeto que a gente vai realizar, a gente pense no conceito de desenho universal. Tecnologia assistiva. Corresponde a produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Visa autonomia e independência, qualidade de vida e inclusão social da pessoa com deficiência. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente pode pensar em coisas simples, por exemplo, um lápis, uma ponta mais grossa para uma pessoa com baixa visão. Isso é uma tecnologia assistiva. Uma bengala também é considerado uma tecnologia assistiva. E qualquer serviço que auxilie a pessoa com deficiência também pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Por exemplo, numa biblioteca, pessoas capacitadas a auxiliar pessoas com deficiência a encontrar os livros na biblioteca. Esse serviço seria também considerado uma tecnologia assistiva. Uma pessoa preparada no supermercado para orientar uma pessoa cega também pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Acessibilidade digital. Ele visa promover acesso indiscriminado ao meio digital, considerando diferenças entre usuários, tecnologias e contextos de uso. Ela tem por objetivo garantir que todos possam acessar, compreender, utilizar, interagir e contribuir com o meio digital. Documentos digitais, páginas da web ou sistemas. Acessibilidade digital é muito importante atualmente. Para a pessoa com deficiência visual, por exemplo, que tem acesso ao leitor de telas, muita gente acha e acredita que basta apenas ela ter acesso ao leitor de telas. Mas se os programas, os softwares, os documentos, eles não forem produzidos com acessibilidade adequada, ou de modo a ter uma compatibilidade ao uso do leitor de telas, a pessoa com deficiência visual, ela não tem acesso. Então, por isso que é importante a gente pensar na acessibilidade digital quando a gente está construindo um site, uma página da web, um aplicativo, um software e até mesmo os documentos digitais. E é um direito garantido por vários decretos. E agora vamos começar a falar sobre as estratégias para fazer documentos digitais mais acessíveis. Aqui a gente vai iniciar falando PowerPoint. E vamos começar falando do layout. O layout, para a gente escolher o que eu recomendo, o que é recomendado. Simplicidade, sem muitos elementos visuais, sem muitas decorações, porque isso pode prejudicar não só a pessoa que tem baixa visão, mas também pessoas que têm TDAH,
ou algum déficit de atenção, pessoas com autismo. Então, é sempre bom pensar na simplicidade. Agora, sobre as cores e as fontes apropriadas. Tamanho mínimo de 24 para o conteúdo e 32 para título. Isso por quê? Para as pessoas que têm baixa visão. Evite colocar muito conteúdo no slide. Utilize fontes sem serifa. Serifa é aquele desenho que, ao final de cada caractere, que tem o intuito de ligar uma letra na outra. Isso não é legal por quê? Porque pessoas com baixa visão têm muita dificuldade em ler fontes que tenham serifa. Exemplo de fonte que tem serifa é uma que é muito utilizada, é a Times New Roman. E uma muito boa é a Arial. Agora, combinações de cores. O ideal é que tenha contraste entre o plano de fundo e as letras. Como eu já tinha dito, evite planos de fundo decorados ou com imagens também. E aqui a gente tem alguns exemplos de contrastes efetivos e não efetivos. Um que é muito usual é o preto com a fonte branca, ou azul escuro com a fonte branca. Amarelo, o fundo amarelo e letra preta também é muito utilizado, ou o inverso também, o fundo preto com a fonte amarela. E também é bom ressaltar que não existe um padrão, porque o que pode ser bom para uma pessoa com baixa visão pode não ser bom para outra. Cada pessoa vai ter uma determinada preferência, mas em uma apresentação, o ideal é que vocês optem por um tipo de contraste. E aí, lembrando, né, Everton, que quando a gente preza pelo mais simples no slide, os mais simples já vai ter esse bom contraste, né, que é o fundo branco com a letra preta. Então, se a gente não fugir desse simples, a gente já está garantindo aí pelo menos uns 50% de acessibilidade. Sim, pelo menos um pouco. É igual eu disse, é muito difícil a gente atingir todas as pessoas, mas pensando em atingir grande parte, já é uma boa proposta. E aqui a gente optou por azul escuro, né, com fonte branca. Eu acho que também é uma boa estratégia, porque tem muita gente que diz que cansa, né, com o fundo preto e a letra branca. Né? Agora, animações. Utilize animações só quando for estritamente necessário. Primeiro, porque a pessoa que utiliza leitor de telas como eu vai passar pela animação, nem vai saber o que é. E às vezes também tem alguma pessoa que tem algum déficit de atenção, tem algum TDAH ou autismo. Isso pode atrapalhar também essas pessoas. Evite mesclar linhas e colunas em tabelas. Isso é péssimo, porque nós que utilizamos leitores de tela, a gente caminha através de atalhos no teclado pela tabela. Então, a gente consegue ter uma ordem. Por exemplo, a gente está caminhando na linha 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1. Então, a gente consegue caminhar.
Só que quando está mesclado a célula, a gente perde totalmente essa noção. Então, o ideal é não mesclar as linhas nem as colunas da tabela. E também depois a gente mostra que tem uma alternativa, né, para a gente conseguir dar essa aparência de mesclagem, mas sem mesclar de fato. Everton, a Milene fez um comentário aqui. Seguinte, pessoas com transtornos emocionais, como bipolares ou borderlines, podem entrar na classificação de PCD segundo o conteúdo que vi. E ela, né, faz uma reflexão que não consegue imaginar adaptações para garantir acessibilidade para esse público especificamente. Uhum. Né, pessoas com transtornos emocionais. Então, aí é mais um campo, né, para a gente pesquisar, para a gente explorar, não é? Daí podem surgir pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, para a gente pensar essas questões que a Milene colocou. Sim, eu desconheço de pesquisas nessa área, mas é importante, se não tiver, realizar pesquisas, né? Será que determinadas cores ou determinados animações podem atrapalhar a compreensão desse tipo de pessoa? É algo que tem que ser pesquisado, talvez. Obrigado. E as dúvidas que vocês estiverem tendo, vocês podem colocando. Podem abrir o microfone, se quiserem. E se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. As intervenções são sempre bem-vindas. Podemos continuar, Everton. Agora, com questão a áudio e vídeo. Em slides. O áudio e o vídeo, elas possuem diversas barreiras. Primeiro, o áudio. A gente precisa de uma alternativa em texto para o áudio, porque podem ter pessoas surdas ou com deficiência auditiva que não vão ter acesso ao áudio. Então, a gente precisa de uma alternativa, que seria a transcrição do texto, ou no caso de vídeo, a legenda. Outra barreira que um vídeo pode ter: a falta de audiodescrição do conteúdo. Então, se tiver algum conteúdo imagético, algum conteúdo visual que seja importante para a compreensão daquele vídeo, a pessoa cega não vai ter acesso a esse conteúdo. E um vídeo, para ele ser considerado acessível, no geral, ele tem que ter 3 elementos, que seriam a legenda, a janela de libras e a audiodescrição. A legenda de libras até é fácil, né? Relativamente fácil. Agora, a janela de... Peraí, eu falei na janela de libras, né? Fiquei falar sobre a legenda. A legenda, ela é relativamente fácil. Agora, a janela de libras, a gente sabe que é mais complicado, porque depende de um intérprete de libras, depende de dinheiro, digamos assim. Mas, se vocês puderem disponibilizar pelo menos a legenda ou a transcrição de texto, já auxilia muito a pessoa surda ou com deficiência auditiva. Acho que eu acho que eu não falei sobre o conceito de audiodescrição, né? A audiodescrição é a transcrição de imagens em palavras, para que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso ao conteúdo visual.
Aqui mais uma dica, não é necessário descrever imagens decorativas. E agora falando um pouco das imagens que por acaso vocês possam colocar nos slides. Tem um campo chamado texto alternativo, que é um campo onde vocês podem colocar a descrição das imagens, e a pessoa que utiliza o leitor de telas, ela vai ler o texto que está contido ali no texto alternativo, mas as demais pessoas não. Então, é muito importante que vocês coloquem o texto alternativo com a descrição das imagens, para que nós, pessoas com deficiência visual, tenham acesso ao conteúdo dessas imagens. E só as imagens que são estritamente necessárias. Se for alguma imagem decorativa, realmente não tem necessidade, até mesmo porque o ideal é nem ter muitas imagens decorativas. O pacote Office, né, ele já está ficando um pouquinho mais inteligente nesse sentido. Então, aí nesse campinho de texto alternativo, sem imagem decorativa, ele tem uma caixinha para a gente marcar, né? Tica a caixinha, ele já vai marcar aquela imagem como decorativa. Aí, se for o caso, se for realmente uma imagem com conteúdo, aí tem esse campinho que a gente está exibindo aí na apresentação, para a gente colocar uma breve descrição. Claro que assim, o ideal é que a audiodescrição seja feita por um profissional, mas nem sempre a gente vai ter um profissional. Então, existem algumas outras estratégias também. Vocês podem utilizar, hoje em dia, tem vários aplicativos de inteligência artificial que realizam descrição automática de imagens. Então, essa é uma das alternativas que vocês podem utilizar. E aqui tem a descrição de como fazer, né, para colocar o texto alternativo. Isso. Ó, descrição de imagens complexas. O que eu recomendo? Que venha com uma descrição mais sucinta no texto alternativo e no corpo do texto uma descrição mais detalhada, como no caso de um gráfico. Ó, aqui no texto alternativo tá: população com deficiência no Brasil, IBGE. E no corpo do texto vem a descrição mais detalhada desse gráfico. Eu recomendo, na verdade, que sempre descreva como uma imagem complexa. Por quê? Porque aí tanto a pessoa cega vai ter acesso à descrição, quanto uma pessoa com baixa visão. Porque se vocês deixarem a audiodescrição somente no texto alternativo, só as pessoas que utilizam leitor de telas como eu vai ter acesso à descrição da imagem. Agora, quando vocês colocam no corpo do texto, todo mundo vai ter acesso à descrição da imagem. E por fim, ordem de tabulação. É a ordem que vai ser lida. Os elementos vão ser lidos no slide. O que acontece? Se a ordem de tabulação ela estiver errada, equivocada, pode acontecer do conteúdo do slide ser lido antes do título. Então, a gente tem que ir lá, inserir qual que é a ordem que eu quero que os elementos sejam lidos, os elementos do slide. Então, eu vou colocar lá, o primeiro é o título, o segundo é o conteúdo. Eu já peguei, por exemplo, um slide esses dias para trás, que o conteúdo estava vindo e sendo lido antes do título.
Isso por quê? Porque a ordem de tabulação estava errada. Então, sempre que vocês forem terminar o slide, é bom fazer essa conferência da ordem de tabulação, se a ordem de tabulação está correta. Até porque é nessa ordem de tabulação que o leitor de telas vai seguir. Visualmente, tá tudo Não tem ok. diferença. Mas na hora que vem ali com o leitor de telas, a navegação por setas, aí ele vai seguir a ordem que está estabelecida nessa ordem de tabulação, que é uma coisa que está escondida ali, é um negócio que não é aparente para a gente, né? A gente tem um menuzinho, a gente vai mostrar, um menuzinho onde a gente vai verificar a ordem de tabulação dos elementos. Ó, e aqui a gente tem o... E aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente fez lá do primeiro slide. A gente tem um exemplo onde estava sendo lido de maneira inversa os elementos, e depois a gente colocou na ordem correta. No caso, a ordem correta seria, primeiro, logo da UF, logo do CISB UFO, depois o título, depois o subtítulo, caixa de texto 1, comissão de inclusão e acessibilidade, sexto, caixa de título, de texto, Uberlândia 2021. E, por fim, as nossas referências, que é o Manual de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Alguma dúvida com relação ao PowerPoint? O pessoal ainda não digitou nada, mas fiquem à vontade. Esse material da Salton, Agnol e Turcati, muito bom, né, Everton? Bastante esclarecedor. E aqui a gente trouxe por alto, né? Os detalhes mesmo estão ali na leitura do material. Então a gente recomenda, e é um material de acesso gratuito, então vocês podem baixá-lo à vontade. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, então, antes de a gente passar para os outros tipos de materiais para acessibilidade. Essa questão da tabulação, né, que é bastante importante aqui na apresentação de um slide. Eu vou usar como exemplo o nosso próprio material de apresentação. Vocês sempre vão verificar aqui no menuzinho página inicial, eu estou usando aqui o PowerPoint mais recente, o 365. Então, pode ser que essa função esteja em outro menu, dependendo da versão do Word. Então, aqui no 365, página inicial, vocês vão encontrar esse menuzinho, organizar, dentro do grupo desenho. Aqui a gente consegue avaliar em painel de seleção a ordem de tabulação dos elementos. Nesse menuzinho tem que ser de baixo para cima. Então, a UFO, aqui é o logo da UFO, essa é a imagem 3. Observem que quando eu seleciono imagem 3, ele seleciona a imagem correspondente. Então, se eu quero que leia das logo, né, UFO, CISB para baixo, nesse menuzinho vai estar ao contrário, de cima para baixo. Então, aqui no painel de organização, ele vai estar ao contrário. Então, de baixo para cima, eu tenho as imagens, depois o título, o subtítulo, a caixinha de texto em que está escrito Comissão de Inclusão e, por fim, na caixinha 2, o Uberlândia 2021. Então, por aqui a gente organiza. Se eu quiser mudar a ordem desses elementos, basta eu arrastar e soltar o elemento para a ordem que eu quero. Então, se eu puser a caixa de seleção texto 2, que é esse Uberlândia 2021, lá para o final, ele vai ser o primeiro elemento a ser lido.
Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui que a gente tem sempre que avaliar. Sempre organizar direitinho, de baixo para cima é a ordem de apresentação do slide. E recomendo também que vocês sempre usem o verificador de acessibilidade do pacote Office. Esse verificador de acessibilidade vocês encontram. Ele não vem por padrão aqui já disponível nos menus. Eu acho que deveria, mas não vem. Vocês encontram, ele fica meio escondidinho aqui no menu Arquivo, Informações, Verificar se há problemas. Aqui dentro a gente escolhe Verificar a acessibilidade. Todo mundo me ouvindo? A Milene falou que estava com problema no áudio. Se mais alguém manifestar, a gente verifica por aqui. Então, aqui em verificar acessibilidade, o verificador de acessibilidade vai apontar alguns problemas se ele identificar. Então, ele verifica a questão de contraste, ele falou que está ok, não temos problemas de contraste nesse documento, mas temos, ele identificou aqui 6 imagens que estão sem texto alternativo. Então, a gente clica aqui nesse menuzinho, e ele vai apontar, ele vai me levar para as imagens que aparentemente estão sem texto alternativo. E de fato, essa primeira imagem que mostra aqui como selecionar o layout mais simples, nós não colocamos uma imagem, um texto alternativo. Então eu viria aqui nessa caixinha e escreveria um textinho, né, para que o leitor de tela leia essa informação que aparecer aqui. Fiz a verificação, volta e já me dá a opção aqui para passar para a próxima imagem. Então, eu vou fazendo a verificação por aqui. Ele também avalia tabelas, se eu coloquei cabeçalho nas colunas, se eu mesclei aqui, ó, o que o Everton falou, né? Não mesclar nem dividir células. Então, ele vai fazer essa verificação também. Aí, não sei se é realmente um problema, talvez o Everton possa me dizer, o verificador de acessibilidade do PowerPoint, Everton, ele pede que a gente coloque uma caixinha de título para cada slide, para não deixar nenhum slide sem uma caixinha de título. Se eu não quiser o título naquela imagem, ele sugere que eu escreva o título e arraste a caixinha para fora da área do slide, para ele não aparecer visivelmente, mas para estar presente para que o leitor de telas leia essa informação. Não sei até que Olha, ponto. o manual ele não recomenda, mas eu acho interessante mesmo. E o verificador aqui ainda faz o seguinte: todo slide ter um título e não repetir o título. Nós usamos aqui barreira, por exemplo, tem 2 slides com o título barreiras. Então ele sugere que a gente alterne barreiras 1, barreiras 2, mas que a gente não coloque o mesmo título, para que a pessoa que utilize o MVDA, por exemplo, e vá fazer a leitura desse documento, não tenha a sensação de que está ainda no mesmo slide. Ela saber que já mudou de slide. Então, a ideia aqui é dar um título diferente. Perdi meu mouse, cadê ele? Esse verificador ajuda muito a... É como se fosse um checklist. Sim, justamente. E aqui também a estrutura do documento, então título ausente, acesso ao documento. Então, acho bastante interessante a gente sempre fazer essa verificação. Então, o que a gente viu aqui no PowerPoint, algumas coisas vão se repetir nos outros dois tipos de documento do Office, por exemplo, no Word e no Excel. Então, eu vou passar aqui, posso passar para o Excel, Everton? Pode. Na verdade, bastante coisa vai se repetir. É. Então, aqui, a primeira sugestão que a gente deixa para o Excel especificamente é descrever as imagens com elementos textuais. Vai criar uma planilha, uma tabelinha aqui na planilha eletrônica, escreva, detalhe essa tabela em texto, né, do ladinho ali, numa das células, igual o Everton falou da questão do gráfico ali no PowerPoint. Então, a gente vai colocar um texto alternativo? Vai, mas sucinto. E no corpo do texto, colocar o máximo de informação possível.
texto alternativo também no Excel. Então, selecionou uma imagem aqui, normalmente já vai aparecer aqui um menuzinho contextual, que é um menu que só aparece quando a gente seleciona uma imagem, que é esse formato de imagem. Então, aqui eu tenho diversos recursos para trabalhar com imagens, e um deles é o painel de texto alternativo. Então, ele já vai aparecer aqui também para a gente colocar uma descrição da imagem. Veja que aqui a gente colocou, então já tem um texto de descrição aqui para o leitor de telas. Descrever os gráficos da mesma forma como a gente descreveu lá no PowerPoint, também aqui no Excel. Então, eu tenho aqui um gráfico. Então, aqui no Excel, a mesma coisa, como se fosse uma imagem, clica aqui o gráfico e já vai abrir o painelzinho de texto alternativo. Então, eu já tenho aqui a opção para digitar o texto alternativo. Usar uma estrutura simples nas tabelas, é aquela mesma coisa. Não mesclar célula, colocar cabeçalho em cada coluna. E isso não é só um critério de acessibilidade, isso é uma recomendação. Não, mas isso é uma recomendação com força de obrigação lá do IBGE. As normas ABNT não... elas terceirizam, né, a normalização de tabelas para um documento específico do IBGE. E nesse documento está escrito que todas as colunas têm que ter um título. Então, pelo IBGE é uma obrigação. E sendo uma obrigação, também vai ajudar aqui na questão da acessibilidade. Então, todas terem cabeçalho, que é essa primeira linha. E de preferência, a gente vai usar o recurso de tabela do Excel. Pode parecer estranho, né? Uai, eu não estou aqui numa tabela, eu não tenho uma tabela digitada no Excel. Sim, mas o Excel ele tem um conceito um pouquinho diferente de tabela. É uma função dentro do Excel chamada tabela. O que a gente tem aqui é um intervalo de dados. Quando a gente tem aqui item permitido, não permitido. Então, isso que está sendo exibido aqui é uma sequência de dados, um intervalo de dados, não é propriamente uma tabela. Então, a recomendação em relação à acessibilidade é a gente converter esse intervalo de dados em uma tabela propriamente. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no meu Excel 365. Selecionei o meu intervalo, menu inserir, terceira função, tabela. E aqui eu vou dizer que meus dados têm cabeçalho, então eu vou marcar essa caixinha, minha tabela tem cabeçalhos, e ele vai converter para um formato. Aí ele já coloca aqui, podem ver que ele selecionou, o padrão dele é a linha de títulos, a coluna de cabeçalho, um azul mais escuro, com a cor de fonte branca, então é o branco sobre azul, e o restante vai alternando cores em tons de azul, o mais clarinho, o mais firme, né? E a letra é sempre preta. Eu posso alterar esse layout, eu posso escolher outro conjunto de cores, por exemplo, vou colocar esse verde aqui. Vou colocar esse verde de propósito para a gente ver que, apesar de ser uma das opções do Excel, quando a gente passa o verificador de acessibilidade, ele vai apontar como um problema a ser resolvido. Então, vou deixar ele por enquanto aqui. Então, a gente vai voltar nessa linha. Diga. E essa questão do cabeçalho também é muito importante, porque, igual eu disse, quando a gente está caminhando, a gente que usa leitor de telas está caminhando pela tabela, ele vai falar linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 3, coluna 1. Só que ao invés, quando tem o cabeçalho, ao invés de falar linha 1, coluna tal, ele vai falar exatamente o nome da coluna e o nome da linha. O título, né, que está aqui. É, o título. Uhum. Isso é muito interessante, isso ajuda muito. Inclusive, quando a gente faz essa conversão de intervalo de dados para tabela, a tabela não deixa mesclar. Pode ver que quando eu estou com o cursor dentro da tabela, a função mesclar e centralizar fica desativada. Isso é bom, isso é positivo. Então, eu não vou conseguir mesclar célula usando a função tabela. Quando eu coloco o cursor fora da tabela, vejam que
a função mesclar e centralizar é reativada. Então, em vez de, eu falei que a gente tem um truquezinho, né, para aparentemente mesclar, vou demonstrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui item e frutas, vou colocar aqui. E eu quero que, em vez de, eu quero que a palavrinha frutas cubra as colunas C e D. Em vez de eu selecionar essas duas células C e D e clicar mesclar e centralizar, eu vou usar um truque. Vou usar um truque de alinhamento de célula. Vou vir aqui em alinhamento, aonde a gente lê aqui, ó, acho que é por aqui, isso. Em alinhamento horizontal, eu vou escolher centralizar seleção. Então, a seleção, que é aquela célula que tem a palavrinha que eu quero, mais a célula da frente que está vazia, então esse vai ser o intervalo e essa palavra vai ficar centralizada nesse intervalo de células. Então, clico aqui, dou um OK. Vejam, parece que está mesclado, mas não está. Então, quando o cursor passar por aqui, o leitor de telas vai conseguir identificar o conteúdo dessa célula. Vai saber que aqui está escrito frutas, né? E não que está uma célula mesclada, porque na hora que ele passa por uma célula mesclada, ele não sabe se continua na coluna C ou se continua na coluna D, porque ela está mesclada entre essas duas colunas. Então, para dar esse efeito, vamos centralizar a seleção, em vez de mesclar. Também evitem colocar mais de uma tabela na mesma planilha. Outra questão conceitual aqui. Planilha é essa parte tabelada aqui, essa grade toda que está aqui. Então, cada uma dessas abinhas que a gente pode criar aqui no Excel é uma planilha. Então, planilha 1, planilha 2, planilha apresentação, acessibilidade. Então, dentro de cada planilha, assim, convenientemente, que haja apenas uma tabela, né, com toda a sua descrição, com texto alternativo, se possível, né? Então, vamos deixar apenas uma tabela por planilha. Vamos renomear a guia da tabela. Desculpa, a guia da planilha. Então, aqui embaixo a gente renomeou, né, Everton, a planilha para apresentação, acessibilidade. Renomear é muito simples. Basta dar um clique duplo no nome da aba. Me abre a caixinha e a gente consegue editar. Então, eu posso trocar os nomes aqui e sair daqui no padrão ali, planilha 1, planilha 2, eu posso colocar um título que seja mais que informe o conteúdo daquela planilha. Inclusive, a gente pode até colocar cores nessas abas. Né? A gente pode editar essa apresentação da guia também. Usar um bom contraste. Né? Então, como a gente viu lá no PowerPoint, o contraste aqui também vai ser importante. Não utilizar cores como a única forma de informação. Então, na tabela aqui de exemplo, a gente tem tabela de horários para apresentação dos trabalhos finais. Horários vermelhos não estão disponíveis. E vai lá e só pinta a célula de cor, põe uma corzinha na célula. Ela está vazia, quando o leitor de telas passar por essa célula, ela está vazia, então o leitor de telas não vai ler nada. Né? Para quem está vendo, ok, está um vermelho ali, mas quem depende do leitor de telas vai ficar sem informação. A gente sempre vai colocar uma alternativa textual, não é isso, Everton? Aconteceu isso comigo essa semana, me mandaram um arquivo, aí a menina falou assim, não, as partes que estão com cores diferentes, que eu estou em dúvida se vai alterar ou não. Mas não tem como eu saber onde tem cor diferente e onde não tem. Aí fica difícil. Aí a pessoa não colabora. Pessoal, só um instantinho, deixa eu pegar a lista de presença aqui. Eu deixei ela também em notas compartilhadas. Vocês vão encontrar a lista de presença também em notas compartilhadas. Segue aí no bate-papo. Então, colocar, né? No caso aqui do exemplo, aí, para ficar mais acessível, a pessoa escreveu indisponível nas células que estão pintadas de vermelho. E aqui, novamente, chama a atenção usar o verificador de acessibilidade. Então, né, numa planilha em que eu passei o verificador, ele apontou esses problemas.
contraste de texto difícil de ler nesses intervalos de célula, nessas tabelas, dentro das devidas planilhas. Então, vamos passar o verificador aqui. Se não me engano, ele vai reclamar desse verde que a gente colocou aqui, branco sobre verde. Então, vamos lá. Arquivo, informações, verificar se há problema, verificar a acessibilidade. Contraste de texto difícil de ler. Vamos ver o que ele reclamou aqui. Ah lá, aquela tabela que a gente colocou. Então, apesar de ser uma das opções de esquema de cores para a função tabela, essa não é uma boa. Esse esquema de cores branco no fundo verde não ficou legal. Ele apontou como um problema. Então, essa cor aqui a gente vai evitar. Resolvendo ele só achou esse problema na minha planilha, no meu Excel. Então, resolvendo esse problema, tá ótimo. Consigo completar fechar aqui o checklist de acessibilidade. Ah, mentira, ele também achou mais duas imagens sem sem texto alternativo. Então, também providenciamos, e aí ele já vai marcar tudo como concluído. Ok? Everton, mais alguma dica para a gente trabalhar aqui no Excel? Acho que é só, não é? Não, acho que só. Também prestar atenção na fonte, talvez. Assim. Mas isso vai ser sempre geral, fonte sem serif. Fonte sem serifa, usar uma fonte maior, né? E essa questão de contrastes a gente vai aplicar em todos sempre também. arquivos. Às vezes, uma dica que eles não é recomendado, mas é interessante, é prestar atenção, se atentar à cor dos gráficos que vocês vão gerar no Excel também, se tem uma boa relação de contraste. Ah, isso é verdade. E às vezes o rótulo fica tão pequenininho, sumido lá no meio da cor, então tomar cuidado com isso. Tudo aqui é editável, viu, gente? Então, atente-se. Provavelmente esse preto sobre o vermelho aqui no meu gráfico não tá legal, tá bem apagadinho, então deixar o vermelho um pouco mais claro para sair a letrinha preta, e também trabalhar essa questão. Minha sugestão como usuário do Excel, né, é deixar os gráficos, por exemplo, com o mínimo de informação possível. O título que a gente coloca aqui, aplicativo de acessibilidade, por exemplo, que está aqui no meu gráfico, ele é dispensável, ele pode sair daqui. O título do gráfico vai ficar no corpo do texto, vai ficar, na verdade, aqui junto daquele gráfico 1, hífen, e vem o título. Eu posso deixar o título lá de fora, não precisa ficar dentro da imagem. E eu ganho espaço para a imagem em si, eu posso ampliar, e aí uma pessoa com baixa visão vai conseguir enxergar melhor essa imagem. Então, passamos aqui para o nosso terceiro produto, o Word. Eu lembro que as bibliotecas UFO disponibilizam um template de trabalhos acadêmicos. Vou mostrar aqui para vocês. Esse template está muito bem adaptado às normas da ABNT e ele já vem também com esses recursos de automação que são muito úteis para a acessibilidade. Então, vocês também podem utilizar e já vai ver com esses recursos. Deixa eu só colocar aqui o link para vocês. Deixa abaixo direto, deixa eu copiar aqui. Falei aqui em copiar link, aí lembrei que para todos os produtos, evitar de colocar o link, né, Everton? O http //, se possível, embutir esse link em uma palavra, num texto amigável. Né? Na palavra, por exemplo, acesse o tutorial aqui. Aí, na palavrinha aqui, embute o link. Né? A gente ganha em aparência, né? Não fica aquela. Às vezes o link tem 2, 3 linhas, né, de texto, de tanto código que tem ali. Então, a gente economiza espaço no texto e fica com uma aparência melhor e ganha em acessibilidade.
Então, aqui no nosso documento de apresentação, a gente traz aqui algumas dicas. Então, sempre usar os estilos de parágrafo, principalmente os estilos de título, para criar hierarquia no texto e ajudar a acessibilidade e ajudar a fazer o sumário automático. Então, quando vocês estiverem utilizando isso, também a gente consegue lá no LibreOffice, por exemplo, no Google Docs também tem essas possibilidades, esses recursos. Então, aqui no menuzinho Página Inicial, nesse menuzinho Estilos, usem esses estilos, título 1, título 2, título 3, adaptem para as normas da ABNT, né? Então vai padronizar tudo mesma fonte, tudo mesmo tamanho de fonte, e isso aqui, usando os estilos, a gente consegue depois, isso aqui vira um link e a gente consegue criar o sumário automático. Então a gente ganha 2 vezes usando os estilos de parágrafo. Lembro que no nosso tutorial, no nosso template, desculpa, esse recurso já foi aplicado, então já está prontinho para vocês usarem. Descrever as imagens, então colocou uma imagem, colocou um gráfico, uma tabela, uma ilustração em geral, coloca a descrição no corpo do texto e não esqueça de colocar o título e um texto alternativo para aquela imagem. Aqui também nos gráficos do Word a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu acho que é em formatar. Isso aqui, sempre que aparecer esse menuzinho contextual formatar, vocês vão encontrar o painelzinho de texto alternativo. Vem aqui e o nosso já tem um texto alternativo, então o leitor de telas já vai entender aqui. Colocar a legenda. Então a legenda, usar, né, a ferramenta de inserir legenda. Em vez de vocês virem aqui e escreverem figura 5 e fim janela de inserção de legenda, não precisam fazer isso. Vocês vão usar um outro recurso de automação do Word, que vai ajudar no controle da numeração, ele vai fazer o controle automático da numeração, vai te ajudar a criar a lista automática de figuras, de ilustrações e tabelas, desculpa, e ainda ganha em acessibilidade. Aonde está essa função? Então, vocês vão vir aqui no menuzinho Referências, coloca o cursor onde vocês querem inserir a legenda, normalmente vai ser na linha acima da figura, e a gente vai usar aqui, ó, Inserir Legenda. O Word chama de legenda. Na ABNT, a gente vai entender como título da figura, título da ilustração. Então, quando a ABNT falar título da figura, entenda que aqui no Word é o inserir legenda. Venho aqui, coloco o título, aqui eu escolho o rótulo, na verdade, né? Figura, gráfico, quadro, tabela. Dou um espacinho, coloco o hífen, na verdade é o travessão, e coloco o meu título. Depois venho aqui, dou um OK, e ele já insere. Olha, vejam que na figura era 5. Quando eu inseri um título antes dele, ele já renumerou, né, para número 6, porque eu coloquei uma figura antes. Então vejam a automação funcionando aí, né, a renumeração de forma automática. Ganho nesse momento e ganho em acessibilidade. Descrição das imagens no texto. A questão dos links, né, que a gente já adiantou. Então eu vou embutir o link. Eu não vou deixar aquele link imenso disponibilizado no corpo do texto, da forma como aparece aqui. Ele, normalmente o Word coloca, né, essa fonte azul e uma sublinha para marcar que aqui, naquele texto, tem um hiperlink embutido. Se vocês quiserem, vocês podem mudar a formatação. Não tem problema, mas quando a gente passa o mouse em cima, a gente sabe que tem um link ali embutido. Isso ajuda bastante também na visualização. Então, não fazer desse jeito, colocar o link no corpo do texto. A gente vai ter que abrir mão dessa recomendação apenas e unicamente lá nas referências. A ABNT obriga a colocar o link desse jeito. Né? Quando a ABNT se sensibilizar um pouquinho mais e deixar a gente embutir o link, a gente muda lá. Mas, por enquanto, tem que ser o link expresso nas referências apenas. Para iniciar uma nova página, gente, por favor, não encham a página de Enter.
Não saiam dando enter assim para forçar o texto a começar na página seguinte. Não precisa ter um recurso ótimo para que isso aconteça, sem precisar dar esse tanto de enter, que vai ser ruim para o leitor de telas. Eu vou até ativar o NVDA aqui para a gente ouvir o que acontece quando a gente enche o texto de enters. Né? Então, Dá a sensação de que o texto acabou. não é? Aqui, então, a nossa recomendação é o atalho Ctrl, segura o Ctrl no seu teclado e aperta o Enter. Ele vai forçar o início da página para a próxima, empurrar o texto para a próxima página sem precisar encher a página de Enter. Então, vejam, ele inseriu aqui uma quebra de página. Então, vou desfazer aqui, vou encher o meu texto de Enters para mudar de página. Olha quantos enters eu precisei para mandar o texto lá para baixo. Agora eu vou abrir o NVDA, com licença. E aí, Everton, me fala se está saindo o som. É que ele está carregando. Vamos lá, NVDA. Enquanto ele carrega, a gente vai passando para as próximas dicas. Não dividir o texto em colunas. Então, evitem fazer isso, até porque não tem onde usar isso de acordo com as normas da BNT. Eu acho que não teria um espaço para a gente usar esse tipo de diagramação num texto acadêmico. Eu acho que algumas revistas. Para artigo, né? É verdade. Para artigo pode ser que sim. Aí é problemático. Mas às vezes. Sim, porque as revistas disponibilizam o template, né? E no template já vai estar dividido. Aí a gente tem que abrir mão mesmo. Né? A revista quis assim, então vai ter que ser desse jeito. Carregando o NVDA, por favor aguarde. Ó, tá abrindo aqui. Concordo. Apresentando acessibilidade em documentos digitais Word. Não utilizar copia, caixas Word. de texto. Gente, não tem Caixas por que de texto usar não caixas são de texto acessíveis para leitor de texto. Quando a gente insere uma caixa de texto, a informação fica em cima do texto do documento. O leitor de telas vai passar por baixo dele. O leitor de telas não vai, na hora que chega na caixa de texto, ele não vai identificar, ele vai passar adiante. Então, não disponibilize conteúdo no cabeçalho às vezes a gente usa a caixinha de texto para cobrir o número da página, das páginas que não podem ter a numeração aparente, né, que é do sumário para trás, do sumário para a capa. Então, esse é um recurso assim condenável. Né? No nosso template, isso não vai acontecer, a numeração da página já está programada para aparecer a partir da página da introdução do texto, então não precisa usar esse recurso de caixinha de texto ou de formas para esconder a numeração da página. NVDA continuar. Ok. Apresentando Acho que ele não está falando, né? Você está ouvindo alguma coisa? Não, tá falando, Tá falando? Tá. Engraçado, para mim não aparece. Caixas de texto não são então, acessíveis para leitor. Eu não Caixas de texto não são acessíveis, tá falando? Isso, então vamos lá. Estou numa linha em branco, vou passar para um título. Título nível 2, página 7, seção 3, 1.4. Utilize o atalho Ctrl mais erro ortográfico Enter para nova página. Que a gente inseriu com Enter. Em branco. Em branco. Ali deu até para ver a questão porque é importante colocar os estilos, porque é o título, nível 2. É o nível 2, 1.4, exatamente. Isso. E ele está falando linha em branco, linha em branco, linha em branco. Tá, em branco. Tá vendo? Olha que chatice, gente. Quem depende do NVDA, na hora que chega nesse momento, fica assim, linha em branco.
Linha em branco. E geralmente, quando você chega no final de qualquer documento, ele também lê em branco. Então, se tiver muito em branco, dá a sensação de que o documento Acabou o acabou. texto. Agora veja, essa Ponto página terminou na linha mais ou menos a 7 centímetros, elaboração falta mais própria. 15 centímetros até chegar ao final. Então dá a impressão de que acabou o texto até chegar aqui. Então evitem colocar Enter para NVD. separar, para forçar a página. Segurança. OK. Voltando aqui. Não fazer colunas, não utilizar a caixa de texto. Não colocar conteúdo no cabeçalho ou rodapé da página. Novamente, não tem por que fazer isso no trabalho acadêmico. Deixa eu separar aqui para a gente ver a área do cabeçalho. Quando a gente fala cabeçalho, é essa área aqui onde aparece o número da página. Isso é o cabeçalho. E o rodapé é aqui embaixo. Não é onde está a nota de rodapé. A nota de rodapé ainda está no texto. Abaixo dela, se vocês observarem na régua à esquerda do trabalho de vocês, é essa parte acinzentada depois ou antes da régua. Essa parte acinzentada é o rodapé ou o cabeçalho. Então, não colocar informação aí. A única informação que vai ter no cabeçalho é o número da página a partir da primeira página da introdução. Observem que quando eu estou com o cursor, chegou aqui, ele entrou na nota de rodapé, onde está escrito não escreva nada aqui, o cursor pulou. Então não adianta pôr informação ali, porque o NVDA não vai ler. Novamente, evitar mesclar células em tabelas. E aqui dá para usar aquele mesmo recurso de centralizar a seleção. Então, eu não preciso mesclar, também aqui. E disponibilizar sumário como hiperlink. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter usado os estilos de título. O estilo de parágrafo, título 1, título 2, título 3. Então, se eu não usar os estilos, eu não consigo fazer o sumário como hiperlink. Isso já é meio automático. Quando a gente cria o sumário, ele vira um hiperlink. Prestem atenção que quando eu passo o mouse em cima, aparece a referência daquele link. Então, aí basta eu clicar, seguro o Ctrl no meu teclado e clico a linha e sou redirecionado para aquele item de sumário. Então, isso é sumário hiperlinkado. Vamos usar o Ctrl, Alt. Disponibilizando o link. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. E aqui também usar fontes sem serifa, conforme a gente já citou. Então, fontes boas: Arial, Calibre, Taoa, Tebrucher e Verdana. Então, evitar aquela mais conhecida, a Times New Roman, né? O xodózinho de todo mundo. Se não me engano, a fonte nova, a Microsoft atualizou a lista de fontes e agora os documentos novos que a gente cria no pacote Office não vem mais com a Times New Roman ou a Calibre, eu acho que era Calibre que vinha aqui por padrão. Agora é uma fonte e eu acho que essa ela é sem ela é sem serifa. Tem problema no seu áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu estava dizendo que a Microsoft alterou a fonte padrão. Então, toda vez que a gente cria um documento no Word, no Excel, no PowerPoint, a fonte padrão agora chama-se Aptos. Antes era Calibre ou então a Times New Roman. E essa Aptos já é sem serifa. Então, já está vindo com essa fonte não serifada. Novamente, não usar apenas cor para transmitir informação. Então, faz uma lista de produtos que estão com defeito. Aí vai lá numa das linhas e destaca de vermelho e escreve: os itens vermelhos não estão funcionando. Poxa, aí complicou, né? O leitor de telas ele não faz a leitura da cor. Aqui está na cor vermelha. Então, eu tenho que colocar entre parênteses, como está aqui na sugestão, não está funcionando.
Posso até destacar de vermelho para ganhar mais rapidez ali na apresentação da informação, mas eu preciso colocar uma alternativa textual. E chegamos aqui ao final, então, das nossas orientações, das nossas sugestões. Reitero que não se trata de tomar isso como uma obrigação, pelo menos não nesse sentido de, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, meu trabalho tem muita tabela, eu tenho que fazer as tabelas ficarem sem células mescladas. Mas que seja pelo menos uma sensibilização e uma fonte de orientação. Preciso, como é que eu posso melhorar a apresentação do meu trabalho para que eu tenha mais leitores? Então, aqui estão alguns recursos que a gente pode fazer. Lembrando, eu vou bater sempre nessa tecla, né? Nosso template já está bem adaptado para isso. Eu recomendo que vocês usem. Ele está adaptado, está prontinho ali para fazer um TCC, uma dissertação, uma tese, mas dá para aproveitá-lo também para a redação de um artigo científico, por exemplo, né? Caso não precise usar o template específico da revista. Everton, mais alguma orientação? Pessoal, se tiver dúvidas, também pode colocar aqui no bate-papo, abrir o microfone. Só uma questão para não confundir cabeçalho e rodapé com a nota de rodapé. A nota de rodapé ela é acessível. Isso. Só o rodapé que não. O rodapé em si não é. Deixa eu achá-lo aqui novamente. Aqui. Então, aqui só demonstrando novamente, quando eu chego com o cursor, ele entra na nota de rodapé. O leitor de telas consegue ler a informação da nota de rodapé, mas não o que está no cabeçalho. Para eu abrir o cabeçalho, eu dou um clique duplo no cabeçalho ou no rodapé. Pronto, agora eu entrei no rodapé. Mas aqui eu precisei usar o mouse para entrar aqui. Quem usa leitor de telas normalmente não usa o mouse, usa só o teclado e vai navegando por setas, então não consegue chegar na informação que está dentro do rodapé ou do cabeçalho. Bom, sem mais delongas, acho que é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar. Não tendo dúvidas agora, não tem problema. Pega depois esse materialzinho que a gente disponibiliza, faz a leitura, tenta aplicar esses recursos de acessibilidade no próprio documento. Tendo dúvidas ou querendo fazer uma verificação de acessibilidade, procura o Everton lá na Biblioteca Santa Mônica, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui o nosso e-mail, o meu é victor.n@uf.br. E o Everton é everton@uf.br. Bem simples, everton@uf.br. Então, manda o documento ao Everton. Você poderia verificar se está ok em relação à acessibilidade, se eu conseguir descrever bem as imagens em textos alternativos, no campo ali, texto alternativo. A gente também dá esse suporte para os trabalhos acadêmicos, ok? Então é isso, pessoal. Não tendo dúvidas, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade do Everton para participar aqui com a gente no Programa de Competência e Informação. Lembro que amanhã temos ainda mais 13 capacitações. Eu apresentarei como utilizar o Zotero. Recomendo que vocês participem, é bastante útil. Acredito que já esteja um pouquinho mais acessível também o Zotero. Então, eu recomendo que vocês participem aqui conosco mais o dia de amanhã, ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vou parar aqui a gravação.